Fala pessoal, tudo bem? Igor Monteiro aqui do canal Literatura para Leigos. Espero que estejam todos bem. Bom, vamos lá. Este vídeo é a continuação do vídeo 2, em que eu estou apresentando as resenhas da obra Cristianismo Puro e Simples. Conforme eu falei anteriormente, este livro ele é dividido em outros 4 livros, ou seja, é o compilado de 4 livros. Bom, este vídeo eu estarei abordando o capítulo 3 do livro 1 da obra Cristianismo Puro e Simples, cujo título é A Realidade da Lei. Bom, vamos lá. Este capítulo de hoje, cujo título é A Realidade da Lei, o C.S. Lewis ele construiu alguns argumentos para defender a realidade da lei. Por isso que o título é A Realidade da Lei. A obra toda dele, né, eu tenho acompanhado, tenho lido, ela é escrita, né, com bases em argumentos muito fortes, né? C.S. Lewis ele vai construindo toda uma argumentação que fica difícil de você discordar dele. Pelo menos até o momento agora eu não consegui discordar dele. Se em algum momento eu discordar, eu vou falar, eu vou manifestar aqui, até porque, como eu falei, é um canal em que eu estarei apresentando as minhas percepções, os meus entendimentos da obra, né? E se eu discordar, é um direito que eu tenho, né? A manifestação do meu pensamento. E simplesmente vou chegar e vou falar, olha gente, C.S. Lewis disse isso aqui, porém eu acredito nisso aqui, não concordo, é um direito que me cabe. Mas retomando, né, pro capítulo A Realidade da Lei, ele já iniciou, né, o capítulo desconstruindo outras 2 dúvidas que surgiram. E antes de eu explicar rapidamente aqui sobre essas 2 dúvidas que surgiram, deixa eu tentar contextualizar melhor para vocês. Nos outros vídeos eu já contextualizei, eu falei sobre o contexto, né, em que esta obra foi escrita. Esta obra foi escrita no contexto da Segunda Guerra Mundial, lá nos meados do século XX. Então, assim, gente, fica um pouco difícil, né? A gente tem a referência de hoje, mas assim, vamos tentar fazer um esforço para se colocar nos meados do século XX. No século XX, a comunicação era muito mais lenta. Esta obra, que até está aqui, né? Esta obra ela surgiu de palestras, conforme eu falei nos outros vídeos. E essas palestras elas foram acontecendo aos poucos. E durante as palestras, as pessoas foram tendo dúvidas. Assim como nós temos dúvidas ao ler a obra, as pessoas também, né, no primeiro momento ali, ao ouvir as palestras, foram sentindo dúvidas, né, sobre o que C.S. Lewis estava dizendo. Então ele foi, né, construindo toda uma argumentação, ele foi citando exemplos para que a mensagem dele fosse bastante alcançada. Em alguns momentos fica um pouco difícil, porque ele realmente constrói, em outros não, ela se torna um pouco mais fácil. Por exemplo, neste capítulo aqui, que ele fala da realidade da lei, ele já inicia desconstruindo 2 dúvidas. E quais são as duas dúvidas? As pessoas, primeiro, estavam achando que existia uma lei natural, e essa lei natural deveria essa lei natural deveria ser essa lei natural deveria ser respeitada, né, pelos seres humanos.
por todos nós, e que muitas vezes nós, os seres humanos, não cumpria esta lei natural. E C.S. Lewis ele faz uma distinção. Ele logo após o início deste capítulo, ele já desconstruía essa ideia de essas duas ideias de ter uma lei natural e que os seres humanos não respeitam esta lei natural. Ele afirma que existe sim a lei natural, mas ele faz uma distinção. E aí ele começa a apresentar o que é a lei natural. E a lei natural é a lei que existe na natureza, onde os objetos da natureza quase que respeitam, né, as leis da natureza, quase que de maneira automática. Aí o principal exemplo que ele deu da lei da natureza, da lei natural, né, da lei natural, foi a lei da gravidade, onde um objeto, ele ao ser, né, largado, né, ele simplesmente ele é atraído pela força da atração da Terra, né, e essa força da atração puxa, né, o corpo, o objeto, para o centro da Terra. Então ele deu esse exemplo, que é um exemplo até que todos nós, né, sabemos na prática, né, se nós, ele até pegou o exemplo de dois objetos da natureza. Ele deu o objeto da pedra e deu o objeto da árvore. Aí, por exemplo, se você pega a pedra e você simplesmente solta a pedra, por exemplo, a pedra está aqui na tua mão. Se você solta, a pedra vai cair, assim como qualquer outro objeto, porque é a lei da gravidade, que faz parte da lei natural. Então ele explicou que isso acontece naturalmente, né? Isso acontece naturalmente, e que o fato, muitas vezes, da gente se dirigir, né, para uma pedra ou por uma árvore e considerar, né, a árvore boa ou a pedra boa, não é porque ela é boa por ter alguma semelhança, né, com a humanidade. É porque ela depende, o fato de muitas vezes ter uma semente boa ou ter uma semente ruim, é pelo fato de estarmos diante dos tempos e das estações da natureza, né? Não tem nada a ver com uma questão de caráter, até porque são objetos da natureza. Aí, o que ele faz? Ele monta toda uma argumentação para relembrar para aquelas pessoas que a lei que ele está defendendo desde o primeiro capítulo é a lei da natureza humana. Então, assim, para C.S. Lewis existe uma diferença entre lei natural e lei da natureza humana. Lei natural é a lei que se manifesta na natureza automaticamente. Agora, a lei da natureza humana é a lei que ela é uma lei moral. É aquela lei que ele falou lá no capítulo 1, né? Ele defende que é aquela lei onde muitas vezes ela se manifesta dentro de nós. É aquela lei que nos aponta o caminho certo a seguir e que muitas vezes nós não cumprimos, por N motivos. E ele defende que é humanamente impossível o homem cumprir esta lei da natureza humana de maneira completa, 100%, né? Não existe. O momento em que o homem, e na verdade, fazendo um pequeno recorte mais para frente do livro, essa ideia do homem conseguir cumprir e ir se aperfeiçoando ao longo da sua vida é o que ele defende ser, né, a postura de um cristão, né? À medida que o tempo for passando, a pessoa... eu falo cristão porque a obra ela é cristã, mas assim, adaptando, né, para a vida, né? O objetivo de todos nós estarmos aqui nessa terra à medida que o tempo for passando, a gente ir melhorando como pessoa,
né, com as experiências, mas trazendo especificamente para o contexto da obra, é isso. À medida que o tempo vai passando, o ideal e o certo é que o cristão ele vá, né, se aperfeiçoando, ele vá melhorando. Então, essa é a lei que ele está defendendo. E esse capítulo é uma defesa, é uma tese, né? Por isso que o título é A Realidade da Lei. Ele defende que essa lei é real e que ela se manifesta dentro de nós. E assim, eu até falei isso no primeiro ou no segundo vídeo, agora eu não lembro, que o livro Cristianismo Puro e Simples, ele é um livro apologético. Ao tempo todo, C.S. Lewis vai construindo, vai dando argumentos. Ele até cita, muitas vezes, até argumentos simples. Por exemplo, esse da lei da gravidade foi um argumento bem simples para que todos entendam, né, a diferença da lei natural e da lei da natureza humana. A lei natural, ela se manifesta automaticamente. O objeto não para pensar, caramba, tem que cair, ele simplesmente cai. Agora, nós, seres humanos, temos a consciência, né? E muitas vezes nós estamos diante de situações que temos que parar e pensar, né, sobre o que vamos fazer. Então, essa é a tal lei da natureza humana. Então, assim, eu peço que vocês tenham paciência, porque, como eu falei, né, no contexto em que a obra foi escrita, foi no contexto do século XX, então foi sendo escrita aos poucos. Em alguns momentos vai ficar um pouco repetitivo, né, porque ele teve a necessidade de construir nessa narrativa aos poucos, mas é praticamente isso a resenha de hoje, gente. Esse capítulo 3 do livro 1 é para defender a realidade da lei, né? E essa lei, ela se manifesta dentro de todos nós. Então, assim, espero que todos tenham entendido a minha intenção. À medida que o tempo está passando, eu estou tentando aqui não tomar muito tempo de vocês, estou tentando fazer o mais curto possível, mas também é uma obra que desafia, né? Então, assim, eu tenho que pegar e pontuar e tentar, assim, explicar da maneira mais fácil possível. Agora, eu rapidamente, antes de encerrar esse terceiro vídeo, eu gostaria aqui de, além de reforçar, né, e pedir para que vocês coloquem aqui nos comentários, né, as percepções que vocês estão tendo, né, as dúvidas, se eu também estou me equivocando em alguma parte, coloquem aqui porque, como eu falei, tudo isso aqui é uma novidade para mim. Quando nós estamos falando, né, para as pessoas, né, numa plateia, a gente consegue às vezes ver, né, na expressão das pessoas, as percepções que elas estão tendo, mas aqui no vídeo, né, eu fico aqui de frente para o celular e eu não consigo, né, ter assim um feedback, né, um retorno da maneira como que essa mensagem está chegando até vocês. Então, para mim é muito importante eu ter esse retorno. Tá bom, pessoal? Eu agora também gostaria de relembrar que tem um post aqui no canal em que eu perguntei, né, como que as pessoas organizam os seus livros. Eu vou gravar um vídeo mostrando como que eu organizo meus livros, mas antes disso eu gostaria que mais pessoas participassem. Outra coisa também, pessoal, que eu quero também colocar aqui, dizer aqui para vocês, é que como esse canal está no início, e algumas pessoas estão perguntando como que fazem para adquirir este livro e da maneira mais acessível possível e da maneira mais barata. Bom, assim, eu pesquisei e por enquanto eu estou vendo que na Amazon o preço está bem acessível. Então, assim,
Eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon. Eu vi que está com 36% de desconto este livro do Cristianismo Puro e Simples. Eu não sei até quando essa promoção vai permanecer. Então, assim, caso você tenha interesse em adquirir essa obra, clique no link aqui abaixo e faça essa compra, porque por meio desse link você também vai estar ajudando esse canal a crescer, tá bom, pessoal? Então é isso, curta esse vídeo, compartilhe, siga o canal, tá ok? Um abraço a todos.